para te buscar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir. Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos nessa noite maravilhosa. Juntos iremos ficar até a meia-noite falando de Deus, falando de vida, também falando desse assunto tão importante, né? Como os demônios trabalham. Vamos fazer, eu convido você a fazer junto conosco um estudo bíblico bem profundo acerca desse assunto, né? E dúvidas que muita gente tem acerca da atuação maligna. Vamos falar sobre esse assunto nesta programação. No entanto, antes eu gostaria de deixar com você uma canção bonita. E aí sim depois eu volto falando mais sobre esse assunto. Tá bom? Esteja você onde quer que esteja, receba o nosso abraço, receba os nossos cumprimentos. Que o nosso Senhor Jesus encha seu coração e sua casa da verdadeira paz que excede todo o entendimento. Uma canção bonita e eu volto daqui a pouquinho com todos vocês. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra te dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou
Graças a Deus, canção bonita, né? Maravilhosa. Com certeza encheu o nosso coração de paz nessa noite tão maravilhosa. Bom, vamos então continuando por aqui com todos vocês e dessa vez realizando esse estudo tão bacana, né? Com todos os nossos irmãos. Um abraço a você que me acompanha aí pelo YouTube, um abraço a você que me acompanha pelo Facebook, não é? Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Você que me acompanha pelo TikTok, que o nosso Senhor Jesus enche a sua casa, seu coração de paz. Bem, indo agora ao que interessa, ao nosso estudo, a pergunta que muita gente faz é como é que os demônios eles trabalham, né? Os demônios eles habitam em várias regiões, nas regiões celestes, segundo o livro de Efésios, capítulo 6. Eles habitam nas regiões mais baixas da terra, segundo fala a carta de Pedro, né? 2 Pedro, e também habitam neste mundo podre, sujo, perverso, esse mundo caído, né? Mundo que foi vendido ao pecado. E, em especial, neste mundo, esses espíritos, eles trabalham. E trabalham de que maneira? Trabalham de várias formas, de várias maneiras. Uma das formas que eles trabalham é em grupo, em gangue, né? Normalmente, um espírito imundo, ele trabalha abrindo portas para outros espíritos. Dificilmente eles trabalham sozinhos, trabalham em grupos, né? São bem organizados. Jesus disse que havia um certo espírito que saiu de um homem, a casa foi varrida, né? O corpo do homem foi limpo pelo poder de Deus, as coisas voltaram para o lugar, foi adornada, mas um detalhe, aquela casa, aquele corpo ficou vazio, vazio de Deus, vazio do Espírito Santo. Como consequência, o espírito imundo voltou. E como eles não trabalham sozinhos, trabalham em grupos, aquele espírito voltou com outros 7 piores do que ele, e habitando ali, no corpo daquele homem, naquela casa que estava vazia, o estado daquele homem se tornou, diz a Bíblia, pior, né? Pior do que o primeiro. Então, o primeiro fato importante entender é que os demônios não trabalham sozinhos, trabalham em grupos, né? São bem organizados. E a palavra de Deus nos fala e fala bastante coisa acerca desse assunto. Bem, enquanto os irmãos estão chegando, muita gente chegando por aqui, nós estamos num estudo bíblico sobre como os demônios trabalham. Vamos saudando aqui os irmãos que estão entrando, a paz do Senhor, aos amigos aí do Facebook, aos amigos do YouTube, aos amigos do TikTok. Que o nosso Senhor Jesus abençoe você e sua casa de forma maravilhosa. Bem, antes de começar propriamente o estudo, eu quero que você prepare uma Bíblia, caso você tenha uma caneta, um papel, para a gente então acompanhar juntos aquilo que nós iremos falar, e é necessário anotar porque há muita coisa para ser falada, tá bom? Enquanto você prepara aí, nós vamos então a uma linda canção e aí eu volto daqui a pouquinho com você em nome de Jesus. Canção bonita para o seu coração e eu volto em instantes. Já é hora de acordar, então se despertar para um novo dia que está chegando. Pois eu sei que só Jesus
nos envia toda a luz, iluminando todo aquele que o segue sem errar. Mas Ele quer brilhar e em teu ser se levantar e fazer de um velho homem um novo homem pra lutar. Se você quiser ser feliz, é só abrir o seu coração. Pare um pouco e deixe de sofrer, pois antes que chorastes, um dia alguém chorou por você. Se você quiser ser feliz, é só abrir o seu coração. Pare um pouco e deixe de sofrer, pois antes que chorastes, um dia alguém chorou por você. Sei que agora aqui tudo é ilusão, mas Jesus me deu a sua forte mão. Eu não tinha proteção, nem ninguém pra me ajudar. Ele apareceu e deu-me o direito de amar. Mas Ele quer brilhar, em teu ser se levantar e fazer de um velho homem um novo homem pra lutar. Se você quiser ser feliz, é só abrir o teu coração. Pare um pouco e deixe de sofrer, pois antes que chorasses, um dia alguém chorou por você. Se você quiser ser feliz, é só abrir o seu coração. Pare um pouco e deixe de sofrer, pois antes que chorastes, um dia alguém chorou por você. Pois antes que chorastes, um dia alguém chorou por você. Por você. Graças a Deus, de volta com todos vocês. Boa noite a todos os amigos que estão aí nos acompanhando, né, através do Facebook, através do YouTube. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Estamos iniciando agora um estudo bíblico sobre como os demônios trabalham. E a primeira coisa importante a entender é que existe uma hierarquia demoníaca dentro do reino de Satanás, não é? Os demônios, eles não trabalham de forma bagunçada, né? De forma desorganizada, não, eles trabalham de forma organizada, e esta organização se dá por meio de uma hierarquia rígida que existe lá no reino de Satanás. Nessa hierarquia demoníaca, Satanás, ele é o líder supremo, né? Ele é apresentado como o chefe dos demônios e ele é o adversário principal de Deus e da humanidade. Você pode verificar em Mateus capítulo 12,
versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele é chamado de príncipe deste mundo em João, capítulo 12, versículo 31. Ele também é chamado de príncipe das potestades do ar em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Essas passagens bíblicas, meu irmão, minha irmã, indicam a posição de liderança sobre outros seres espirituais e malignos, né? A rebelião de Satanás contra Deus foi a causa de sua queda. Você pode verificar em Isaías capítulo 14, versículo 12. Embora esses textos sejam interpretados como referências ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro, respectivamente, mas aplicados simbolicamente a Satanás por muitos teólogos. Perceba que não é? Há então uma verdadeira organização satânica, né? Então, após o seu líder máximo, que é Satanás, essa hierarquia é seguida de principados, potestades e forças espirituais do mal. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, você pode verificar em Efésios capítulo 6, versículo 12. Ali, Paulo descreve uma estrutura hierárquica do reino das trevas. A palavra grega para principados é arcai, que geralmente são vistos como autoridades demoníacas de alto nível. Depois temos as potestades, do grego eusougiai. Esse termo grego indica forças demoníacas com poder delegado por alguém, não é? Depois temos os poderes desse mundo tenebroso, do grego cosmokratones, que sugere uma influência demoníaca sobre sistemas mundanos, não é? E aí você talvez pergunte para mim quais são os sistemas mundanos em que poderes deste mundo tenebroso atuam. Bom, qualquer tipo de sistema que você possa imaginar. Qualquer tipo de organização, não é, humana que você possa imaginar. Eles atuam dentro desses sistemas humanos, não é, com o objetivo de destruir, ou pelo menos com o objetivo de afastar as pessoas de Deus por meio desses sistemas, não é? Olhe, por exemplo, o nosso sistema político, não é? Quanta corrupção, quantos desvios, né, que temos visto por aí. Os homens criam as suas organizações sociais, as suas organizações políticas, econômicas, com o objetivo de melhorar a vida da humanidade. Mas como nós estamos em um mundo caído, esses sistemas criados pelos homens acabam por sofrer a influência de Satanás, né? A influência desses poderes que acabam desvirtuando de uma forma ou de outra. Nessa hierarquia dada por Paulo na carta aos Efésios, também temos as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nesse caso, ele fala de espíritos malignos que atuam em um plano invisível, e há quem acredite, que defenda, que são espíritos que atuam entre os ares, né, nas nuvens. Veja que essas categorias, elas parecem indicar uma organização entre os demônios com diferentes responsabilidades e também níveis
de autoridade. Não é? É importante entender que os demônios eles são subordinados. Os evangelhos, eles mencionam demônios menores que obedecem à autoridade de Satanás. Você pode ver aí na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 45. Lucas, capítulo 8, versículo 30. Veja, por exemplo, Marcos 5,9. O demônio que possuía o homem gadareno dizia-se chamar Legião, sugerindo a presença de muitos espíritos malignos organizados. Não é? É por essa razão que dizemos a você que uma das formas dos demônios trabalharem é de forma organizada. Bem, qual a relação, talvez você pergunte, qual é a relação com as forças do mal no mundo? Bom, o mal no mundo, nesse mundo caído que nós vivemos, ele atua com 3 tipos de estratégias. A primeira estratégia é a estratégia do engano. Né? Há uma legião de espíritos chamados de espíritos enganadores, que são muitos. E eles trabalham em todas as esferas que você possa imaginar, inclusive dentro de muitas igrejas. A atuação desses espíritos enganadores não se resume apenas às religiões, não é? As religiões anticristãs, não se resume apenas a ideologias ou filosofias, né, a pensamentos filosóficos, mas também uma das estratégias desses espíritos enganadores é trabalhar no meio do povo de Deus. Você pode verificar na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Ele é um capítulo muito importante, porque nele está registrado, ou estão registrados, as várias táticas ou as várias estratégias utilizadas por Satanás para destruir o povo de Deus. E uma dessas estratégias descritas em Mateus 13 é a estratégia do engano. Lá, o apóstolo, né, registra que Satanás pode tentar se parecer com o trigo. Naquela parábola do joio e do trigo, ali está uma das estratégias de Satanás, dos demônios, que é trabalhar enganando o povo de Deus, se parecendo com aqueles que são de Deus, né? Mas todos sabemos que o trigo e o joio são diferentes. Em primeiro lugar, quando você joga o trigo para o alto, ele está sendo peneirado, né? O peso do trigo, o peso, faz com que o vento não o leve, ele cai na peneira, ou cai no lagar. Já o joio, ao ser jogado para o alto, suas palhas são levadas pelos ventos. E uma outra coisa curiosa acerca do joio é que ele não se dobra, né? Ele cresce e ele não se dobra. O trigo é diferente. Cresce, o peso do fruto faz com que ele venha se dobrar. Dá a entender que o joio é aquela pessoa cuja característica é orgulho, não é?
ela não dá o braço a torcer, ela não se humilha, ela não reconhece os seus erros. Ou seja, ela tem dentro dela a mesma semente que tinha em Satanás, que não quis dobrar à soberania de Deus, se rebelou contra ele e por essa razão se tornou Satanás. O joio tem essa característica, ele não se dobra, diferentemente do trigo. Embora sejam muito parecidos, essa é uma das suas grandes diferenças. Então perceba que uma das táticas de Satanás é o engano espiritual. Há outras duas táticas que eu volto a falar depois desta canção bonita. Nós vamos uma canção bem bonita e daqui a pouco eu volto falando mais das táticas de Satanás. Vamos à canção e eu volto em instantes com todos vocês. Tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história, que ao mundo em trevas trouxe a luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com os lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Muito bem, muito bem, muito bem. Canção bonita ao seu coração. Voltamos então com o nosso estudo bíblico sobre como os demônios trabalham, não é? Estávamos falando agora há pouco sobre as táticas de Satanás
que é o engano. Dissemos agora há pouco que há 3 técnicas ou 3 táticas sempre utilizadas pelo Satanás, sendo que o primeiro é o engano. Mas há 2 outras táticas, que é a influência cultural e política, né? A relação dessas forças do mal neste mundo caído é influenciar a cultura, né? Através da cultura, ele então desfigura a imagem de Deus no homem. Há um termo em latim chamado Imago Dei. Imago Dei é a imagem de Deus, a doutrina da imagem de Deus no homem. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, o propósito era que o homem espelhasse, refletisse, né, a imagem de Deus. Por isso, quando Deus cria o homem, está escrito que ele cria segundo a sua imagem e semelhança. Quando o pecado entra no mundo, aquela imagem de Deus, o Imago Dei, vai desaparecendo pouco a pouco, né? Há quem defenda que a Imago Dei não sumiu do homem, né? Não desapareceu, apenas foi diminuído, porque o homem passa, segundo Gênesis capítulo 5, versículo 2 e 3, o homem gera homem segundo a sua imagem, não mais segundo a imagem de Deus. Antes da queda, Adão gerava homem segundo... Aliás, antes da queda, Adão foi feito segundo a imagem de Deus e deveria gerar pessoas segundo a imagem de Deus, né? Filhos segundo a imagem de Deus. O que não vai acontecer mais por conta do pecado. Os homens serão agora gerados segundo a imagem do próprio homem. Nesse sentido, a cultura dos povos, né? Cada povo tem a sua cultura. A cultura dos povos passa a ser influenciada pelas forças do mal, que por meio da cultura dos povos vai trabalhando para apagar a Imago Dei, a imagem de Deus no homem. Bem como a influência das forças do mal na política, que deveria trazer o bem, né, o benefício para a humanidade, mas por conta da corrupção, da ganância, a política acaba por perder o seu verdadeiro propósito, né, que é servir a coletividade, a comunidade. Portanto, um outro tipo de relação das forças do mal deste mundo é a opressão, bem como a tentação, né? Nesse sentido, as forças do mal atuam diretamente na vida das pessoas, levando-as ao pecado e também levando-as à opressão espiritual. É bem importante saber diferenciar opressão de possessão, né? Uma pessoa oprimida nem sempre está possessa, e uma pessoa possessa sempre está oprimida. O possesso é aquela pessoa, a possessa é aquela pessoa cujo espírito imundo conseguiu de alguma forma se apoderar do corpo dela, né? Já o oprimido é aquela pessoa cujo espírito imundo trabalha no psicológico, na mente, na área cognitiva, oprimindo por meio de pensamentos negativos, por meio da culpa, não é? Por meio do passado, trabalhando com sentimentos de inferioridade, né? E vários outros tipos de sentimentos negativos que têm o objetivo de oprimir aquela pessoa, aquele indivíduo, não é? Então, são formas de trabalhos satânicos. Agora, é importante, muito importante você entender o seguinte, não é?
Jesus morreu na cruz para transferir o seu poder para você que está me acompanhando aí na sua casa, talvez já deitado na cama, né? Talvez já se preparando para dormir. Sim, Jesus deu a você autoridade sobre todas as forças malignas, sobre todas as forças satânicas. Não há um demônio no universo que já não esteja vencido pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, capítulo 28 de Mateus, quando Cristo vai retornar ao céu, ele diz: todo o poder e autoridade me foi dada no céu e na terra. Significa que ele tem todo o poder. E esse poder ele transferiu para cada um de nós. Tá bom? Bem, vamos a mais uma canção bonita. E daqui a pouquinho eu retorno com você falando mais. Eu queria falar agora sobre a proteção e a autoridade do crente, né? Há tanto assunto ainda para ser falado, perguntas para serem também respondidas, né? Muita gente perguntando se um crente pode ser possesso por um espírito imundo. Bem, vamos responder aqui algumas dúvidas, né? Algumas curiosidades bíblicas também. Daqui a pouquinho. Vamos primeiro a uma canção bonita e aí eu volto com você em nome de Jesus. Não sei nem se eu já toquei essa aqui, mas vamos lá. Canção bonita, a gente volta. Essa aqui já foi tocada, né? Então deixa eu pausar aqui. Pausar essa aqui, já foi tocada. Essa aqui não vale. Vamos colocar uma outra canção bem bonita para você. Né? Bem bonita aqui, deixa eu escolher. Uma canção que possa realmente falar ao seu coração, né? Vinda do coração de Jesus Cristo. Vamos à canção e eu volto em instantes. Pisar a vela, deixar o que passou para trás, guardar a fé no coração. Sei quem me leva, por isso sigo em paz. Pisar a vela, deixar o que passou para trás, guardar a fé no coração. Sei quem me leva, por isso sigo em paz. Forte como o sol, é quem está a me guiar. Sigo confiante no balanço das ondas do mar. Pois sei quem me leva, por isso sigo em paz. Sei quem me leva,
como o vento forte, é quem está a me empurrar. Por isso sei que chegarei. Jesus é quem me leva, por isso sigo em paz. Jesus é quem me leva, por isso sigo em paz. E Saravela, deixar o que passou pra trás. Jesus é quem me leva, por isso sigo em paz. E Saravela, deixar o que passou pra trás. Jesus é quem me leva, por isso sigo em paz. Bem, de volta com todos vocês, através dessa programação maravilhosa. Gente querida, agora vamos... Há muita coisa ainda para falar, né? Muita coisa ainda, mas vamos a algumas perguntas que as pessoas fazem e fizeram. A primeira delas é: o que são demônios segundo a Bíblia, né? Então vamos lá. Os demônios, segundo a Bíblia, são, na verdade, anjos caídos. Originalmente, eles foram criados por Deus como seres bons. Vocês podem observar aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porém, eles se rebelaram sob a liderança de Satanás. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Eles são seres espirituais malignos. Eles são oponentes de Deus e de sua obra, e o destino deles, o destino final, será a condenação eterna no lago de fogo. Você pode observar em Mateus 25, 41. Outra pergunta é: os demônios também têm poder sobre os cristãos? A resposta é não. Os demônios não têm poder absoluto sobre os cristãos. A Bíblia ensina que os seguidores de Cristo são protegidos por Deus. Você pode ler em 1 João 5,18. E 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito Santo habita no verdadeiro crente. Dessa maneira, não há possibilidade alguma de um demônio entrar em um crente verdadeiramente crente. Agora, é importante entender que há uma possibilidade dos demônios tentarem e também atacarem de forma espiritual esse crente, né? Esse crente que é cheio do Espírito Santo, ele pode ser atacado pelos demônios. O que eles não podem é possuir, é dominar esse crente genuíno, não é? Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. A pergunta que fazem uma outra pergunta é: como é que o cristão lida com os demônios? Bom, o Novo Testamento, ele orienta o cristão a pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, ele orienta o cristão a resistir ao diabo firme na fé. 1 Pedro 5,9. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 5,4, 7 também fala sobre isso. Um outro ponto importante de como lidar com os demônios é vestir toda a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18.
E essa armadura, nesta armadura, né, inclui a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Terceiro ponto é focar em Cristo, porque ele já venceu os poderes demoníacos na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Né? Ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e espiritualmente a igreja está sentada nos céus com Cristo sobre todos os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Ou seja, a posição espiritual da igreja é uma posição de autoridade muito, mas muito acima de qualquer demônio ou principado ou potestade. Uma outra pergunta, os demônios podem interferir na vida diária? Bom, sim, os demônios buscam influenciar o mundo, esse mundo que vivemos, o mundo caído, vendido ao pecado. E como é que ele tenta influenciar esse mundo? Bom, a primeira tática nós já falamos, é o engano, né? 1 Timóteo 4:1. Ele também tenta influenciar esse mundo por meio do pecado e principalmente da oposição ao Evangelho. Ele se opõe ao Evangelho, né? Satanás não é amigo do Evangelho, ele é inimigo do Evangelho e vai tentar movimentar suas forças. Ele tenta movimentar os sistemas deste mundo que está em seu poder contra o Evangelho e a Igreja de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 4:4. Bom, mas o cristão não deve viver com medo do diabo nem dos demônios, mas ele deve viver na confiança de que Deus é soberano e os poderes malignos estão sob o seu controle. Leia Romanos capítulo 16, versículo 20. Outra pergunta é errado ter medo de demônios? Olha, sim, é natural a pessoa ter receio de coisa que ela não conhece, mas medo, aquele medo paralisante de demônio, contradiz a segurança que um crente tem em Cristo. A Bíblia declara que Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação e não um espírito de medo. Leia 2 Timóteo 1:7. O nosso foco deve estar na soberania de Deus e sua vitória, e não no poder do mal. Uma última pergunta é: os demônios estão ligados a todas as manifestações do mal? Os demônios estão ligados a todas as manifestações do mal? Pergunta interessante, né? Pergunta interessante porque há quem justifique certas obras do mal atribuindo-as, né, a Satanás. Eu não digo nem obras do mal, eu digo escolhas, né? A pessoa faz determinadas escolhas, toma determinadas escolhas e, por fim, coloca a culpa no diabo. Bem, nem todo pecado ou sofrimento está diretamente ligado aos demônios. O pecado humano, a queda da criação e a escolha individual são fatores que contribuem para o mal no mundo. Leia Romanos capítulo 5, versículo 12. Agora é importante entender que os demônios eles trabalham, né, ativamente para promover o engano, a destruição, de alguma maneira ou outra, influenciando na escolha ou nas escolhas que a pessoa faz, né? Embora quem tome a decisão de escolher seja a pessoa, essa escolha pode acontecer por sugestão de Satanás. Então é isso, tá bom? Eu volto numa próxima oportunidade falando mais sobre as táticas, né? Como é que os demônios eles trabalham, tá bom? Eu fico por aqui, deixo para você um convite para estar conosco aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial neste domingo às 8 horas da manhã, bem como às 19 horas. Avenida B, número 86, centro de Nova Campinas. Será um prazer imenso recebê-lo aqui, né, em nossa querida igreja. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos. Deixo você com a canção final, né,
uma canção para o seu deleite espiritual, voltando em seguida numa outra ocasião, né? Vamos mais uma vez essa canção bonita e saravela e eu volto numa outra ocasião. Deus abençoe, fiquem com Deus e até lá. Saravela, deixar o que passou para trás, guardar a fé no coração. Sei quem me leva, por isso sigo em paz. E saravela, deixar o que passou para trás, guardar a fé no coração. Sei quem me leva, por isso sigo em paz. Forte como o sol, é quem está a me guiar. Sigo confiante no balanço das ondas do mar. Pois sei quem me leva, por isso sigo em paz. Sei quem me leva, por isso sigo em paz. Como o vento forte, é quem está a me empurrar. Por isso sei que chegarei. Jesus é quem me leva, por isso sigo em paz. Jesus é quem me leva, por isso sigo em paz. E saravela, deixar o que passou para trás. Jesus é quem me leva, por isso sigo em paz. E saravela, deixar o que passou para trás. Jesus é quem me leva,